Estamos de volta ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo. Hora da Verdade, mais uma vez, nessa segunda-feira, sempre às segundas-feiras, hoje 11 de novembro de 2013, ao vivo, e você participando com a gente aqui nesse bate-papo aqui com o secretário da Fazenda em Poços de Caldas, Edalmo Porto Rangel. Edalmo, eu falei aí de alguns números, né? Por exemplo, só para citar, para não ser repetitivo, mas 292 fornecedores de produtos e serviços com a dívida de 43 milhões de reais. Esse número que eu tenho aqui, ele já caiu? Na verdade, são 1.200 fornecimentos, né? Por fornecimentos. Nós temos alguns fornecedores que tinham 2, 3 faturas e tal. Então, na verdade, é pouco mais de 350 fornecedores e 1.200 alguma coisa fornecimentos. Que aí são notas fiscais e tal, né? Então, esse processo foi um desafio grande, né? Conversar com cada um desses fornecedores. E hoje nós estamos aí com perto de 5 bilhões de dívidas ainda pendentes que nós esperamos equacionar até o final do ano. Parcelamos muitas dívidas, parcelamos aí em 8 vezes, 7 vezes, contamos com a contribuição, com a colaboração desses fornecedores, né? São muitos fornecedores antigos, fornecedor de 10, 15 anos para a prefeitura, e que nós também não tínhamos opção de trocar esses fornecedores, e nem tínhamos interesse. Nós gostaríamos de manter essas pessoas, que são parceiros, estão há muitos anos aí na prefeitura, né? Então nós esperamos que até o final do ano consigamos aí equacionar todas essas dívidas aí. Agora, esse processo exigiu uma luta muito grande de todos os secretários, né? Esse trabalho, viu, William, não é um trabalho de uma secretaria, isso é um trabalho de todos os 17 secretários, cortando aqui, segurando ali, evitando o investimento acolá, quer dizer, então esse ano foi um ano muito de evitar investimento, né? Até porque o prefeito fez esse esforço em Brasília de trazer o recurso do Ministério das Cidades no sentido de melhorar a urbanização da cidade. Nós esperamos que isso seja contratado logo, né? E também uma dívida com o INSS que foi parcelada em março. Só essa dívida perto de 10 milhões de reais que foi parcelada junto ao INSS. Tem outro número aqui, nos primeiros 4 meses de 2013 houve um superávit de 20 milhões de reais. Neste período as despesas chegaram a mais de 108 milhões, porém foram arrecadados cerca de 128 milhões de reais. Esses valores indicam que dá para respirar um pouquinho, é o laranja que você estava citando? A gestão de uma prefeitura tem características muito parecidas no Brasil inteiro, né? Por exemplo, o primeiro semestre ele é um período de receitas positivas, né? Entre IPVA, quer dizer, 40% de toda a cota de IPVA que nós pagamos do nosso carro vem para o município. Então entra o IPTU a partir de abril. Então, de janeiro até junho, julho, a prefeitura, eu posso dizer que respira, né? O oxigênio entra. A partir de julho, essa receita começa a ficar minguada, porque começa a vir parcelamentos, né? Você paga cota de IPTU, não tem mais o IPVA. É o contrário, às vezes, da vida do cidadão. Do comércio, por exemplo. O cidadão tem que pagar tudo no início do ano. Exatamente. Né? É o contrário. Consegue poupar alguma coisinha no final do ano. É igual o comércio é bom mais no segundo semestre, né? Então, esse é um processo que é de todas as prefeituras. Por isso que é muito importante, no primeiro semestre, você fazer alguma provisão, ter alguma reserva para suportar esse inverno, né, do segundo semestre, em que você tem uma receita menor. Agora, a questão, por exemplo, da verba do DME, dos 25 milhões de reais, que no final das contas, essa verba realmente foi para a prefeitura aonde ela foi gasta, se é que a gente pode usar esse termo? Esse assunto dos 25 milhões de DME, desde janeiro, o prefeito, Dr. Heloísio, tinha um decreto, né, do gestor anterior, em que poderia usar, né? Mas o prefeito é muito cuidadoso, muito zeloso, né? Até porque ele também está na sua primeira experiência, né, como gestor público, enfim, ele, o Nizar. Então, ele procurou se cercar de todas as cautelas jurídicas, consultou advogados, uma consultoria que tem a referência internacional, quer dizer, e também o DME. Então, ele procurou se cercar de toda a segurança para poder utilizar esses 25 milhões. Logo que houve essa segurança, esse recurso foi depositado e aí nós começamos a pagar aqueles fornecedores de dívidas maiores, né, mais expressivas e tal. E nós fizemos questão, e é importante esclarecer isso para o público, nós colocamos esse recurso numa conta separada, totalmente vinculada, e todas as despesas feitas nessa conta estão devidamente comprovadas. Então, todas as pessoas que quiserem uma prestação de conta... Posso ir lá no portal Transparência também? Sim, exatamente. Um dado importante é o seguinte, esses 25 milhões, como nós sabemos que é cercado de todo um cuidado, todo um zelo em relação à transparência,
essa conta ela é totalmente separada. Então, os 25 entraram e as despesas pagas desses fornecedores com comprovantes, porque nós sabemos que é natural a Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos os órgãos de controle terão acesso de uma maneira organizada a esses recursos e sua destinação. Você mesmo citou isso, que é claro, quando você assume qualquer empresa, e a empresa pública não é diferente, você assume também um passivo que vem sendo gerado aí. Uma das questões que a gente sabe, e já ouviu falar demais, é a questão das reclamações trabalhistas, que acabam gerando muitos processos e que acaba também por gerar essa questão financeira acaba sendo sobrecarregada. Como é que estão essas questões trabalhistas? Por exemplo, outra questão dos precatórios também, como é que é tudo isso? Esse é um assunto muito delicado, né? Porque a nossa cidade, William, eu até cito que nós temos novos rumos, mas os mapas são velhos. Então, quer dizer, os rumos novos da administração pública são todos esses que a gente almeja, né? Transparência, boa gestão financeira, uma boa liquidez para você pagar seus fornecedores, quanto menos resta a pagar, melhor, a questão da folha de pagamento, tudo isso é boa gestão. Então, esse é o nosso anseio, nosso ideal, né? Mas muitas vezes você tem um rumo novo que você quer inovar, quer colocar, mas o mapa é velho. Então, eu vou dar alguns exemplos. O plano diretor de posse, por exemplo, é de 94. Né? Houve uma revisão em 2006, quer dizer, o Código Tributário é de 2007. O Código de Posturas também é antigo, é lá de 76, teve uma pequena revisão em 2009. Quer dizer, as leis, como você introduziu o programa hoje falando das leis, né? Quer dizer, as leis, os mapas que regem o nosso dia a dia são obsoletos. Então, esse é um processo, é um desafio muito grande você reformular essas leis. Eu vou te dar um exemplo prático disso. No nosso Código Tributário tem lá um item que diz o seguinte: se a empresa é substituta tributária, ou seja, ela toma serviços de transporte, de eletricista e tal, e ela tem o dever de repassar à prefeitura aquilo que ela arrecada dos seus prestadores de serviços. Então, ela é uma substituta tributária, como se fosse um representante da prefeitura. Se ela esquecer ou por algum problema de sistema, ela não recolher aquele valor na data correta, no dia seguinte ela já é penalizada em 100%. A multa, William, é de 100% por um dia de atraso. Isso está no Código Tributário. Isso é anacrônico, isso é medieval. Isso não é nem multa, isso é apropriação do lucro da empresa, muitas vezes, né? Então, eu estou dando um exemplo de um item do Código Tributário que está totalmente obsoleto. O governo federal, por exemplo, não cobra 100%. Ele cobra 0,33 por dia, limitado a 20%. Então, é uma coisa mais justa. Eu acredito que quando esse item de 100% foi criado, era o período da inflação, né? Enfim, mas isso não foi tirado. Conjectura, exato, o contexto era outro, o cenário era diferente. O cenário mudou, por isso que eu falo, né? O rumo é outro, mas o mapa é velho. Então, um desafio grande que todos nós temos é melhorar esses marcos legais, né? Plano diretor, Código Tributário, Código de Posturas. A cidade hoje tem 85 mil veículos. Então, a postura, o jeito de você conviver, trânsito, bicicleta, moto, mudou tudo. Né? Isso aí é aquela história de sempre no malefício tem um benefício, né? É claro que uma cidade como a nossa, que tem 85 mil veículos, nós acabamos por ter problemas graves de estacionamento, de mobilidade urbana. Por outro lado, gera mais impostos para o município, através da arrecadação de IPVA, que você mesmo também ressaltou que 40%. Então, quer dizer, por um lado tem um malefício, por outro gera um certo benefício social. São chamadas dores do crescimento. Né? O nosso filho adolescente sente dor no osso lá, porque... Então, a cidade cresceu muito e tem essas dores, né? Toda vez que a cidade cresce, existem os riscos também. E por falar em dores, né? Algumas pessoas, por exemplo, o Wilson liga aqui para perguntar qual o procedimento para regularizar o IPTU atrasado. Né? Também tem um dado aqui, nesse ano foram emitidos 74 mil carnês, você mesmo disse do crescimento nesses anos todos, a expectativa de arrecadação com imposto é cerca de 33 milhões de reais. Verdade. Todas as pessoas que não puderam pagar IPTU, ISS, Conservatório de Música, Autarquia de Ensino, todas essas dívidas que as pessoas não puderam pagar, a Câmara autorizou agora, recentemente, uma campanha de regularização de débitos. Então, nós estamos fazendo um esforço lá de divulgação, né? Temos um e-mail só para isso, descontos2013@pocosdecaldas.mg.gov.br, descontos2013, né? Então, é um e-mail só para consulta das pessoas, que nós podemos, inclusive, enviar a guia de pagamento por e-mail.
já com código de barra. E a pessoa vai à lotérica e paga. Então eu tenho, por exemplo, um problema qualquer, um atraso, eu mando para descontos@IPTU, isso? Descontos 2013, @pocosdecaldas.mg.gov.br, está na tela, né? Tá. Esse e-mail foi criado só para isso. Ah, muito bom. Então, e aí eu falo qual que é a minha situação, isso. E a prefeitura analisa e tal, e já me manda um responde dizendo, olha, as opções que você tem para pagar são essas. Por exemplo, durante o mês de novembro, agora, quem puder pagar à vista, o desconto é de 80% nas multas e nos juros. É o maior desconto. Isso é uma questão importante, porque gerou uma certa polêmica. E eu vi muita gente dizendo assim, porque eu pago um dia e eu não tenho desconto nenhum. Agora as pessoas que se atrasam e têm desconto. Na verdade, esse desconto é sobre as multas e juros e não sobre o valor do débito. Claro. Exceto isso, né? O valor do principal e mais a correção monetária, que é só a atualização da moeda, esses dois valores não são alcançados pelo desconto. O desconto é só multas e juros, que são as penalidades pelo atraso, né? Essa questão de... Até porque se houvesse isso, não poderia entrar a questão da lei de sonegação de receita? Aí seria renúncia de receita. Né? Aí a lei da responsabilidade fiscal não permite. Permite. Então, esse negócio de eu pago Então, voltando dia, desculpa ter te interrompido, mas você disse que em novembro, então, se as pessoas forem pagar, só para você completar o seu raciocínio. Então, por exemplo, do dia 1º até hoje, nós já atendemos mais de 1.000 pessoas. Seja no plantão que nós temos, de 9 até as 17h30, né? Seja no e-mail, seja no site e nos telefones. Quer dizer, esses canais que nós colocamos à disposição é exatamente para o cidadão não precisar se deslocar de um bairro distante, às vezes de outra cidade, para pegar informações. Então, no site você tem lá informações, perguntas e respostas, a íntegra da lei, os telefones para ele acessar. Temos esse e-mail que facilita as informações, e aí quando ele tiver a convicção de que vai mesmo liquidar, ou ele vai lá na fazenda, obtém a guia, ou mandando o e-mail, nós mandamos para ele por e-mail a guia para que ele possa pagar. Então, o mês de novembro ele é muito oportuno. Quem puder liquidar, 80% de desconto é uma grande oportunidade. Quem não puder em novembro, em dezembro permanece a campanha com 70% de desconto. Em janeiro, 60%. E em fevereiro, 50%. Então, já dá para aproveitar o 13º aí exatamente, o 13º. É um investimento. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, no momento desse, é um investimento você liquidar essa dívida. Até porque, existe uma lei federal do final do ano passado que autoriza as prefeituras a protestarem no cartório de protesto essas dívidas. Então, o que nós resolvemos fazer primeiro? Ao invés de usar essa lei, que é uma lei punitiva, uma lei mais severa, nós primeiro idealizamos uma campanha, 4 meses, oportunidade para as pessoas, e claro, fevereiro, março, quem não pôde aderir e tal, nós vamos ter que exercer o nosso dever de recuperar esse recurso, né, através do cartório de protesto, na execução judicial, que vai causar transtorno para as pessoas, né? A pessoa pode perder o crédito bancário, negativação no Serasa, isso não é uma coisa que a gente deseja. Então, primeira oportunidade, a gente criou essa campanha, a Câmara foi sensível, aprovou, e, na verdade nasceu na Câmara essa proposta, né? E nós fizemos algumas sugestões de melhoria e aí começamos 1º de novembro essa campanha. E com relação também às dívidas, além dos descontos, as pessoas podem parcelar essa dívida. Qual que é o prazo e como é que a pessoa faz para parcelar a dívida? Também por e-mail ou presencial ou telefone, a pessoa pega as primeiras informações e ela vai assinar um termo propondo parcelamento dessa dívida em até 36 parcelas, 3 anos, 36 prestações, e o desconto é de 40%. Então, nós estamos procurando atrair o maior número possível de pessoas com desconto à vista, 80%. E quem não puder pagar à vista vai ter 40% de desconto. O Carioca ligou para a gente aqui, a pergunta dele é relacionada a isso. Ele disse que a Prefeitura está anunciando que os devedores têm um desconto de 80%. Isso não facilita para os maus pagadores? Será que não induz a pessoa a não pagar para depois ter esse desconto? Olha, esse processo de negociação do credor com o devedor, ele alcança todos os segmentos da sociedade, né? Bancos, lojas, cartões de crédito, enfim, esse processo, quando a pessoa não pode pagar e fica, nós temos dívida lá, de 2003, 2000, né? São dívidas antigas e é muito importante dar essas oportunidades. Agora, a pessoa que paga em dia porque pôde pagar ou porque tem isso como um princípio, como um valor, né, de família, pagar em dia, enfim, mas pôde pagar. Às vezes eu tenho recebido desde janeiro muitas pessoas lá que você vê nitidamente que se pudessem estariam em dia. São pessoas sérias, são pessoas de boa fé.
e que muitas vezes lamentam não ter podido pagar ao longo dos anos, né? É a doença aqui, é um desemprego ali, é algum problema que teve de falência de uma empresa. Então nós devemos considerar que é muito grande, eu acho que a grande maioria não pôde pagar. Esses oportunistas que ficam esperando e tal, são minoria, eu tenho certeza, até porque eu tenho visto lá no dia a dia, né? Enfim, as pessoas querem, é muito confortável para ela ter a sua dívida em dia. Eu vou fechar esse bloco com a pergunta do Paulo. Diz ele: no boleto temos até 5 dias para acertar sem os juros. Por que com o IPTU não se pode fazer o mesmo? Já já o Edalmo responde a sua pergunta, Paulo, após o intervalo da Hora da Verdade. Até já.